aos poucos as famílias de imigrantes italianos foram aderindo aos costumes do gaúcho, como o chimarrão e o churrasco. No meio da mata da Serra Gaúcha tinha muitos pés de erva mate. Aí começaram a surgir os barbacoás, que eram para tostar a folha da erva mate. Depois eram quebradas em pilões manuais ou como esse, auxiliada pela roda d'água. Em Vervado, terra onde me criei, ao lado passava o rio Jacaré. Em menos de 15 quilômetros tinha umas 8 dessas rodas d'água. Cada uma com uma função diferente para atender às necessidades dos colonos. A evolução naquela época era lenta, pois os recursos eram mínimos. Com o passar do tempo, começou a surgir as colheitas de cereais, como milho, trigo, arroz, feijão e outros. E não tinha uma unidade para medir os cereais. Então começaram a usar a lata de querosene como uma unidade de medida. A lata de querosene era uma lata, essa aqui em miniatura. Uma lata era 2/4. Então, quando a lata estava cheia, eles passavam uma madeira em cima, para dizer que a lata estava completa. Um saco era 4 latas dessa, ou 8/4. Não importava o peso, porque na época não existia balança na Serra Gaúcha. Quando uma família matava um porco, os vizinhos não perguntavam quanto pesava o porco, mas sim quantas latas de banha deu o porco. Os produtos não eram comprados ou vendidos, eram negociados ou simplesmente trocados. Por exemplo, trocava um boi por uma vaca, uma novilha por 2 ou 3 porcos, um saco de arroz por um saco de milho, 3/4 de feijão por um saco de milho, e assim por diante. E não circulava dinheiro. Algumas dessas famílias instalaram pequenos dínamos ou geradores de eletricidade nessas rodas d'água. Ao anoitecer, parava com os trabalhos da roda d'água. Então, era desligado tudo e instalavam a correia no dínamo. E aí o dínamo produzia corrente, eletricidade e mandava para casa. Era para abastecer algumas lâmpadas dentro de casa e também para carregar a bateria do rádio, porque o rádio era o único meio que eles tinham para saber alguma notícia da cidade. Pelas 10 horas da noite era hora de dormir. Então, fechavam a água, a roda parava e aí ia descansar para o próximo dia. Vamos ouvir parte de uma música que conta um pouquinho da história da época. É histórias verdadeiras, porque a gente já sabe que eram épocas que tinha famílias grandes,